Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje estamos aqui para falar de um assunto não muito gostoso, mas um assunto necessário de se falar: a falência. Bom, esta falência, gente, é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. E aí, o que fazer? Fali. O que faço agora? Pessoal, isso é um ato normal. A primeira coisa que nós temos que pensar em fazer, quando acontece isso com algum de nós, a primeira delas é não deixar de perder o espírito empreendedor. Não podemos deixar que o nosso espírito empreendedor escape de nós. Por quê? Primeiro, vamos lá, errar, todo mundo erra. Então, falência pode acontecer com qualquer um. Fico preocupado com o que os outros vão falar de mim, que é o que nos preocupa muito? Não tenho que me preocupar com isso. Por quê? Porque normalmente quem vai falar é aquele que nunca fez nada e nunca tentou fazer alguma coisa diferente. Então, a falência, gente, é uma coisa que nós temos que absorver. É um erro que cometemos, que houve uma situação em função de mercado, o que for, mas ela pode nos acontecer. E cada vez mais com essa situação. Eu não posso deixar me abalar por isso. Até porque é o seguinte, se eu perder o meu espírito empreendedor, a comunidade toda vai perder, a sociedade perde, todos nós perdemos. Por quê? Porque o empreendedor, ele gera empregos. Então, aquele empreendedor que se deu mal em um negócio, ele não pode ficar desesperado, porque alguém está falando, alguém está fazendo isso, está dizendo isso ou quê. Ele não tem que se preocupar, ele tem que pensar uma coisa sempre: se ele não perder o espírito empreendedor, o que vai acontecer com ele? O estado dele de falência, de quebrado, é temporário. Agora, de quem está falando, o estado é permanente. Ou seja, em um é temporário, no outro é permanente. Então eu tenho que ter esse pensamento positivo e não perder, em primeiro caso, essa esperança e deixar que o meu espírito empreendedor fuja de mim. Então a primeira coisa que eu devo de fazer é isso. A segunda coisa que eu devo começar a pensar fazer: pronto, o negócio deu errado. Devo de sentar e começar a pensar: o que foi que fiz de certo e o que foi que fiz de errado. Faça duas listas, uma com erros e outra com acertos. E pare e analise uma por uma deles, para ver o que tu errou e realmente o que tu acertou. Feito estas listas, eu tenho que pensar e estudar caso a caso, e até mesmo para que eu não cometa os mesmos erros num próximo negócio. Ou seja, até mesmo uma falência, até mesmo uma quebra, ela significa o quê? Uma grande maneira de eu aprender. Se vocês estudarem, quem tiver um tempo e olhar, e aqui em Cachoeira nós temos exemplos, empresas que hoje são grandes, tempos atrás, em um determinado momento, faliram. Nós temos vários exemplos, não somente aqui em Cachoeira, mas como espalhado pelo mundo. O que houve? Faliu, errou na primeira, mas o que ele fez? Na segunda ele veio preparado e se fez realmente acontecer de uma maneira diferente. E isto é um grande ganho que se tem. E aí os exemplos são grandes, podemos falar de inúmeros exemplos. Então, mas lista, o importante é listar e ver o que tu acertou e o que tu errou. Depois, o que eu devo de fazer depois disso? Depois de não perder o espírito, depois de lutar e listar, fazer o que eu errei e o que eu acertei, o que eu devo de fazer daí então? Eu devo de tentar ser humilde e procurar ajuda. Que tipo de ajuda que eu tenho que procurar nisso aí? Eu tenho que pensar naquela pessoa, ou pessoas, ou grupo de pessoas, ou entidades de classes que tem hoje, que poderiam me ajudar a ver para que eu não cometa, o erro novamente. Ou seja, eu preciso de alguém para pedir ajuda. E para isso eu tenho que ser humilde. O que acontece com a maioria do empresário, empreendedor? Ele, quando põe uma empresa e é um empresário ou é um empreendedor, ele acha que ele é infalível, que ele sabe tudo, que sabe tudo sobre tudo. E isto não é bem assim. Então nós temos que ter o que em mente? Ter a humildade de saber o que erramos e pedir ajuda. Buscar essa ajuda com pessoas que podem nos orientar de uma maneira diferente, que podem nos corrigir naquelas partes que a gente errou, para que a gente não cometa os mesmos erros, e sim somente mais acertos. E aí eu não vou estar preocupado com a minha falência. Lembre-se, errar, todo mundo erra. Eu também posso errar. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Por hoje era isso, até a semana que vem.